E quem vai ensinar pra gente, então, esse prato que é bem leve? Bem bacana, bem levinho, especial aí pra gente compensar todo aquele chocolate que a gente consome, né? Então a gente criou aqui um prato bem bacana. Bom, tá aqui então o chefe Jordan Franzen, falei certinho sobre o nome? Certinho. Beleza, então depois de todo aquele chocolate que também faz bem pro coração, a gente recebeu aí na semana passada um cardiologista, disse que o chocolate faz bem pro coração, moderadamente, é claro, né? A gente não pode comer em excesso. Então depois daquele chocolate todo, a gente vai ensinar agora um prato, é uma saladinha? É uma salada bem leve, ela leva alguns dos ingredientes que a gente está acostumado com eles na Páscoa. A gente foge um pouquinho de todas aquelas calorias, todo aquele azeite pesado, tudo mais. Desintoxicar. Dá aquela desintoxicada. Você já abriu o chocolate antes, aproveitou ele antes aí do dia realmente da Páscoa. Então no almoço nada mais do que um prato leve para a gente compensar. Ela pode ser um prato principal ou também um acompanhamento? Ela pode ser um prato principal porque ela leva uns ingredientes bem interessantes. Ela leva um pouquinho de proteína, ela leva algumas frutas, nozes. Então ela pode ser um prato principal, sim. Tem um nome? Essa é uma salada viking. Ela leva esse nome por causa do bacalhau. O bacalhau ele veio aqui pra gente pelos portugueses, pelos açorianos, mas diz uma das lendas tão polêmicas sobre o bacalhau que ele surgiu com os vikings como uma técnica de cozinha. Eles utilizavam o sal para conservar o bacalhau. Nas grandes viagens que eles tinham pelos oceanos, o sal fazia aquela conservação e acabou se tornando essa técnica do bacalhau. Então ela levou esse nome. Tá certo. Vamos lá então. Primeiro passo. Então, ela é bem simples. Os ingredientes que eu vou ter aqui é folhas da estação, o que eu tiver em casa ou o que eu comprei daquele pacotinho higienizado já ajuda também. Um pouquinho de tomate seco. Aqui ele já está trituradinho, que é como a gente vai utilizar ele na salada. Ó, segura aí um pouquinho pra gente mostrar bem de pertinho. Ele está triturado num processador ou na faca mesmo, com um pouquinho do azeite dele. Tá. Esse é o nosso azeite da salada. Eu tenho as nozes, que são bem tradicionais, também na Uma pasta, delícia, né? dá uma crocância. Isso, a gente usa ela ali um pouquinho no chocolate, na sobremesa, mas dá para usar no prato principal também. Beleza. O tradicional bacalhau, aqui ele já está em lascas, prontinho, né? A gente já salgou ele, já fez todo aquele processo. Também pode ser comprado assim, já pronto, já dessalgado. Para quem não tem toda aquela paciência na cozinha, quer uma coisa facilitar mais um pouquinho, rápida, já comprar pronto. pode também. Aqui eu tenho o queijo camembert. Ele é um queijo não muito conhecido pela gente, popular, mas ele é que eu não tinha muito visto parecido ele ainda com o de queijo perto. brie que a gente encontra no supermercado. Pode substituir, então, pode também. substituir também. O camembert ele é um pouquinho mais forte, ele tem um sabor um pouquinho mais apurado. Eu trouxe aqui também uma frutinha bem bacana, que é o physalis. Essa frutinha é linda. Ela é fantástica, ela é bem bonita, ela vai trazer toda uma cor, toda uma vida para a salada. E o tradicional morango, para dar uma acidez e a gente ter um contraste. A gente acha que não é muito comum misturar o bacalhau com um pouquinho de fruta, mas é uma combinação bem bacana, a gente vai ver no final aí que vai ficar bem interessante. Então vamos lá, pode começar a montar. E essa porção, pode ir fazendo, chefe? Essa é uma porção para uma pessoa, né? Ela vai servir bem tranquilamente uma pessoa, mas é só... Eu gosto de colocar para uma pessoa porque a gente multiplica e faz para quantos a gente precisar. É mais fácil aumentar do que diminuir a receita. Eu monto a salada de uma maneira bonita, né? A salada então, ela tem que alegrar os olhos. É uma obra de arte, né? Ela é uma composição. Então, colocando um pouco de folhas de uma forma circular, fazendo uma torre de folhas, ela vai ficar muito mais bonita, muito mais vistosa aos olhos. Aqui eu utilizei 3 tipos de folhas e elas ficam bem bacanas dessa maneira circular, formando uma montanha mesmo no prato. Olha vai que trazer linda. todo aquele detalhe. Parece um arbusto, uma arvorezinha. Isso, esse é mais ou menos o conceito. Agora eu vou utilizar o meu tomate seco. Esse tomate seco eu vou sujar o prato, né? É um pouco esquisito falar isso, mas esse é mesmo o objetivo. A gente quer deixar ele bem sujo para trazer uma cor no fundo. Se você tem uma travessa maior, dá para fazer uma brincadeira, chamar a criançada para montar salada também. É bem divertido. Então aqui eu deixo ele bem sujinho para eu formar uma base colorida. É como pintar um quadro. Primeiro eu comecei com a base dele. E agora eu vou partindo para os ingredientes principais. Eu vou começar pelo bacalhau. Esse bacalhau a gente pode ir utilizando as lasquinhas dele e espalhando conforme vem à vontade. Se está a família junto conversando, pode não usar é nada... criatividade na hora de montar. Pode né? usar a criatividade. Você que quer impressionar aí os convidados, Com fazer certeza. um almoço bem gostoso aí de Páscoa, então fique bem ligado nessa salada, ó, que além de gostosa é muito bonita, bem colorida. Dá para variar bastante, principalmente nos ingredientes. Os ingredientes não são fechados, a gente pode variar bastante, trocar um pelo outro. Eu não tenho isso em casa, eu não vou conseguir fazer a receita. Não, você vai trocar por
um outro substituto. Essa é a grande maravilha da salada. Ela é versátil, você trabalha com ela de várias maneiras. Então tem muita gente que acha que a salada é sem graça. Não tem que saber ser. Também temperar e misturar alguns ingredientes para ela ficar atrativa. Tem um pouquinho de coragem, né? A salada pede uma coragem para você primeiro provar ela, que é as pessoas gostam de colocar ela de lado ou colocar como um acompanhamento, mas ela pode ser um principal. Você brincando com os ingredientes, que nem agora, eu vou colocar um queijo camembert. É um queijo diferente, muito saboroso, que ele vai trazer todo um destaque aqui para nossa salada, de textura e aquele toquezinho leitoso que é bem bacana. E agora, próximo passo? Então, vamos deixar ela bem colorida, né? O Physalis, ele vem assim, ó. Frutas. A gente compra ele vem fechadinho. Todo fechadinho. Aqui a brincadeira bacana é a gente abrir ele, né? Vai abrindo as folhinhas dele. Depois que elas estão abertas, a gente só dá uma torcidinha no caule e ele fica essa coisa aqui bem bacana. Fica bonitinha, olha só. É um detalhe bem interessante, essa folhinha seca em cima, a frutinha amarela, vai ficar bem legal. E a gente vai espalhando aí pela nossa salada, brincando de novo, né? Vai usando um pouco da criatividade, vai conversando, não precisa prestar atenção, não é difícil, não vai dar errado. Não precisa ficar exatamente igual. Não vai precisar ficar igual essa aqui. Então tem toda essa brincadeira pra gente fazer, né? Olha que bacana. A gente fez uma salada bonita, colorida. Dá pra impressionar bastante. E por último, então, o morango. O morango, ele vai trazer um pouquinho mais de cor pra gente. Eu cortei ele no meio. E é bonitinho botar ele assim mesmo com a folhinha, ele foi bem higienizado, não tem problema. É que nem o talo da couve ou da cenoura que a gente não utiliza. Então a gente pode utilizar, ele não é lá muito nutritivo, mas não vai fazer mal comer. Na hora a gente pode separar também, mas ele traz todo um detalhe que às vezes é importante aos olhos, né? Olha que linda, tá aí então essa salada, como é que é o nome? Essa é uma salada viking, lembrando dos vikings salada viking, então, para você fazer aí, então, na Páscoa, como prato principal, como entrada, enfim, né, como preferir. Olha que linda, então uma salada pode ser sim atrativa. Com certeza. Deliciosa. Tem um pouquinho de história ainda por cima dela, dos ingredientes, e a gente pode finalizar com um pouquinho de crocância, que é sempre bom, né? E a gente vai utilizar as nozes aqui. É só também espalhar com a boa e velha criatividade, se divertir com ela. Olha que linda que fica, né? Maravilha, é gente. Salada. Então tá aqui uma ótima opção então para você preparar nesse domingo de Páscoa. E olha só, muito obrigada, viu, Jordan, por esse prato lindo. Muita gente deve ter gostado, né? Em casa. Com olha, certeza. Lindo, uma obra de arte. Legal. E olha só, como muita gente não come carne vermelha nesse período, peixe é uma das melhores opções sempre. Por isso, a nossa equipe foi ao mercado público conversar com uma chefe de cozinha para saber quais são as sugestões mais em conta. Olha só.